dia, Ká. Cris. Pontualíssimas, né? Somos muito pontuais. Então, gente, hoje tô super feliz de falar sobre esse tema que muitas vezes minha mãe já falou: nossa, você precisa mais entender sobre pessoas altamente sensíveis, né? E aí agora, finalmente, entender. Oi, Oi, mãe. Fê. Oi. Pronto, deu certo. Deu certo, né? É. Que bom. Então, bom, vamos lá, né? Nós duas pessoas altamente sensíveis. Uma mais extrovertida e outra mais introvertida. Você concorda com essa análise? Concordo. Acho que sim. Se tratando de nós duas, sim. Mas eu Bom, também me acho bastante introvertida. vamos falar disso tudo, né? É. E nós vamos falar também que altamente sensível não quer dizer necessariamente ser tímido, né? Nós vamos falar disso. Bom, estou vendo um monte de gente com saudade aqui, que a gente vai estar junto nesse momento. Mas enquanto as pessoas estão entrando, eu pensei em dar uma dica aqui. Porque quando a gente fala desse tema das pessoas altamente sensíveis, né? A gente está falando principalmente da Elaine Aron, que é uma psicóloga americana, e ela, imagina, ela começou a falar desse tema em 1990, então o primeiro livro dela em 96, praticamente há Pouco tempo, 35, né? a tua idade, né? E, assim, até agora, não é um tema que ainda está, vamos dizer, muito aceito, incluso cientificamente. Assim, ainda é um tema que entra um pouco numa linha meio de autoajuda. Será que os livros? Como se isso pudesse fazer o tema não ser levado tão a sério, né? Então, eu queria apresentar um pouco, porque Elaine Aron, ela é casada, esse que era o diferente que eu ia falar, né? Ela é casada com um outro psicólogo que chama o Arthur Aron. E você imagina que ele, em 1997, ou seja, também, né, esse tempo todo, quando não existia absolutamente grupos de Instagram, de nada, de em grupos de encontro, nada disso, ele criou um questionário com 36 perguntas. E vale a pena as pessoas procurarem depois esse questionário. E esse questionário, ele queria saber se em 45 minutos as pessoas conversando sobre, sobre essas perguntas que tinham que responder, e depois ficando 4 minutos de olhos um com os outros, né? Quer dizer, ficar de olho a olho, se elas eram capazes de se apaixonar. Pelo teor dessas perguntas, por aquilo que movia elas nessas perguntas e por esse tempo de olhar. Enfim, eu achei tão interessante que hoje em dia, assim, é perfeito, cabe muito bem. Acho que todo mundo tinha que uma vez fazer um pouco esse teste, né? E então são perguntas assim bem, eu escolhi aqui algumas, né? Se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo, quem você convidaria para jantar? O que seria um dia perfeito para você? Qual foi a última vez que você cantou sozinho? E quando você cantou para uma outra pessoa? Enfim, acho que é muito legal, né?
Tem uma hora que é a pergunta como você se sente em relação à sua mãe. Então, a mãe sempre entra no pedaço de um jeito ou de outro, né? E, enfim, eu acho que só queria aproveitar para falar disso, que pesquisar um pouco. Ele, o Arthur Aron, ele pesquisou muito mais, ele está muito mais ligado à parte do cérebro, da neurociência, porque imagine, estão juntos estudando esse tema há 35 anos, né? Então você vê como é legal ver os estudos mais atuais, né? E o que eu achei uma coincidência incrível foi que quando a gente decidiu fazer esse tema, que faz tempo que a gente fala, né? É justamente quando saiu agora o livro dela, da Ellen, era de novo no Brasil. Então, em julho de 2021, agora, né? Então, são as pessoas altamente sensíveis. E no Brasil, tem alguns outros, né? Enfim, que é só as pessoas agora entrarem e começarem a procurar. E o que me surpreendeu mais é que, tanto aqui na Itália, eu comecei a ver como tem livro traduzido do alemão para o italiano sobre esse tema, né? Ah, que legal. Uhum. As capas são tutto tanto sempre, né? Para você E que nós lê vamos ver que italiano, não é tudo tanto sempre, né? A gente também vai ver que o sensível tem uma razão, não é que ele é um sensível generalizado. Mas olha as capas, elas entram muito numa linha de autoajuda, né? é. Il potere delle donne sensibili. Più sensibile, più forte. Acho que não precisa traduzir, né? Tá na cara. Il dono delle persone sensibili. O dom, Ele o quê? né? Dono? Il dono, o Ah, os dom, donos. né? É. Le persone sensibili hanno una marcia in più. As pessoas sensíveis têm uma força, não sei se traduz assim. Tem um único sério que eu achei que fala sobre essa parte mais cerebral, que nós não vamos entrar. Sério, porque sabe o que aconteceu? Conforme eu vou mostrando só tudo que eu acabei entrando. Isso vai fazer parte do que é uma pessoa altamente sensível, porque ela precisa saber muito do assunto. Ó, ela não para. Bom, por que eu queria falar sério assim? Porque os livros todos pareceram muito semelhantes. Quando você coloca na internet, se você quiser escutar alguma coisa sobre no YouTube, né? Começa praticamente todos de um mesmo jeito. Você é assim, assim, então você é uma pessoa altamente sensível. E todos passam, parece que pela mesma generalização. E esse foi o, vamos dizer, o que eu quis evitar fazendo a nossa fala, porque teve uma hora que eu falei, nossa, mas é só, se o assunto em todos é esse, se é isso, praticamente assistam o YouTube, né? Então eu queria tentar mudar um pouquinho mais essa coisa, tá? Bom, essa era só a introdução para esperar as pessoas chegarem. Então vamos lá. Ah, aqui está pedindo para tirar os comentários. É que eu gosto de ver o que as pessoas têm perguntas das pessoas. Eu não sei como faz isso. O que a gente pode fazer é tirar por hora e depois voltar no momento de perguntas. E aí. Ou você, se alguém perguntar alguma coisa, você me fala. Eu vou desativar as solicitações para entrar ao vivo. Ah, não, perdão. Comentários mesmo, né? Vou desativar por hora e aí melhor, que aí dá para Pronto, ver você. E depois, num momento, a gente volta para. tá bom. Bom, então vamos lá. Imagine que você está num shopping em 2019. Eu acho que agora todo mundo já voltou para o shopping. Mas aqui não. Aqui a gente está isolado, não sei. Mas você imagina que você está num domingo, num dia você foi num shopping. Agora, de todas as pessoas que estão lá, imagina um grupo de 10 pessoas.
e que dessas 8 pessoas desse grupo, são pessoas que foram para esse shopping para espairecer. Elas foram para se divertir. Elas foram para levar as crianças para fazer alguma coisa num domingo. E para elas, esse shopping movimentado, e música, e sei lá o que mais o que, é isso que é vida. Tá tudo certo para essas pessoas, isso para elas é legal. Mas você imagina que dessas 10 pessoas, tem 2 que foram ao shopping. Eu vou criar aqui 2 possibilidades, se você quiser criar mais uma. Ou porque elas precisavam muito comprar alguma coisa e não tinha jeito. E elas entram o mais rápido possível, resolvem o mais rápido possível e se sentem aliviadas quando elas voltam. Falam, ai, saí dessa. Onde até estacionar o carro, o outro, isso, tudo aquilo já é um estresse, né? Ou porque elas tiveram que acompanhar uma pessoa que não é altamente sensível, que pode ser seu marido, pode ser outra pessoa, e elas quiseram se adaptar tanto ao outro que elas nem disseram que estava demais ir para o shopping no domingo. E elas aguentam aquele shopping no domingo. Agora, para entrar nessa pessoa, nós vamos visualizar essas 2 pessoas. Você imagina, outro dia eu lembrei dessa imagem, me veio até assim, o lobo mau, quando é Chapeuzinho Vermelho, quando o lobo mau está vestido da vovozinha, né? Que a Chapeuzinho fala, mas vovó, por que essas orelhas tão grandes? Para te ouvir melhor. Então, você imagina que essas 2 pessoas sensíveis têm orelhas enormes. E elas escutam literalmente mais que os outros. Você imagina que elas têm olhos que vão e capturam muito mais detalhes que os outros. Então, imagina que elas têm poros, muito como buracos, poros uns, que ele faz volta. Então, elas absorvem os cheiros, as pessoas. Se elas veem um casal, uma criança bonitinha, elas se divertem só de ter visto a criança bonitinha. Depois elas veem um cara mal-humorado, ela já fica imaginando por que o cara está mal-humorado discutindo com a mulher. Então, esse é um passeio de uma pessoa altamente sensível num domingo. Você imagina um outro? Você imagina isso? Imagina. Você diz assim, um outro exemplo? Alguma outra coisa. Ah, não sei, talvez um jantar, assim, né? Onde a pessoa tem que sentar Aham, numa mesa. Para mim, eu já passei umas situações assim, né? Que é, sei aham. lá, o aniversário de alguém, alguma situação que já está combinada e tem que ir, não tem como não ir, assim. Aí você senta ali e está totalmente fora daquele contexto. E a música que Você, tá ali, é, muita gente falando, uma conversa aqui, outra conversa ali, aí você não conecta muito com nenhuma e, né, vai dando assim aquele você momento vai assim, perdendo energia, né? vai perdendo energia, né? Né? Eu me lembro de acompanhar o papai em casamentos, porque ele gosta de festa, né? O Dani, ele gosta, ele é extrovertido, ele gosta de festas. E eu tenho essa ultra dificuldade de ir num casamento e quando entrar o som era tão alto que eu comecei, assim, tipo, eu não consigo, eu tenho que ir embora. E eu comecei a chorar. Por quê? Porque é desesperador. Se você não sabe lidar com aquilo, aquilo drena energia e te tira do eixo mesmo, por um estímulo sensorial mesmo, né? Só que nós estamos falando justamente na década, essa história do casamento, quando você devia ter uns 4, 5 anos, e esse tema ainda nem era tão falado, vamos dizer. Eu não tinha essa autoridade para dizer, olha, eu
depois, com o tempo, eu falei, não, não suporto mesmo, não consigo. E você me sabe, né? Como é que eu faço para entrar numa loja, num shopping? Não, isso desde muito sempre. Como é que conta para a turma? Como é que eu faço para entrar numa loja? Não, tem sempre música alta nas lojas, né? Você entra na loja, bom, principalmente as lojas que eu gostava de ir quando a gente ia lá atrás, entrava em É, loja de adolescente, tinha o techno há uns tocando. 20 e poucos anos, né? Uhum. E aí minha mãe falava, só consigo ficar aqui se desligar a música. Só consigo comprar, ver se eu consigo comprar alguma coisa se desligar a música. Aí cada loja que eu entrava tinha que desligar a música. A pessoa, tá bom, aí desligava. Uns aceitavam, outros É, não, né? Bom, então, das 4 características, tem 4 características que a Elaine Aron fala, que se as pessoas não tiverem uma dessas características, elas não são altamente sensíveis, tá? Então é bem, bem claro. Eu vou falar primeiro um pouco as 4, depois a gente vai explorar uma a uma. Uma é que elas pensam demais. Elas pensam, elas entram, elas têm esse pensamento ramificador. Vai por uma coisa associa com a outra, associa, pensa muito. Outro é que elas absorvem demais. Então as coisas chegam mesmo mais, né? Aqueles poros. A outra é que as pessoas se emocionam demais. E a outra é que as pessoas têm, elas sentem, ela tem uma alta sensibilidade para pequenas mudanças, seja de tema, de clima, de humor das pessoas. Tudo para elas entra e elas são sensíveis a essas pequenas mudanças, né? Então vamos explorar agora uma por uma, tá? Tá. Então a gente já sabe, não falei, que uma em cada 5, porque eram 10 pessoas no shopping, 2 eram sensíveis, né? Então, uma em cada 5 pessoas seria altamente sensível. Isso também já foi uma pesquisa feita há muito tempo atrás, eu não sei se hoje tem alguma diferença ou não. O que eu consegui captar é que hoje em dia, assim, eles acham que 30% das pessoas, em geral, são altamente sensíveis. 40 moderadamente sensíveis e 30 pouco sensíveis, tá? Uma coisa importante que a gente vai ver é que isso não é um traço herdado, é uma coisa que você tem que ter alguém na família, é uma coisa herdada, né? E eu ia que perguntar isso, você nasce assim, é uma coisa porque você tem esse cérebro que vai e os hormônios que vão funcionar dessa maneira, tá? E a outra coisa, assim, é que é igual homem e mulher. Não tem que mulher é mais, homem é mais, né? E que dessas pessoas, vamos dizer, das 100% das pessoas altamente sensíveis, 30 seriam extrovertidas. Então vamos só falar que essas pessoas altamente sensíveis, extrovertidas, você percebe que elas têm muito mais dificuldade de observar e perceber o excesso de estímulo? Por quê? Porque elas gostam de ir num show. Elas não é porque para uma introvertida, uma mais assim, ela não vai num show. Mas uma extrovertida, ela vai. E qual vai ser, vamos dizer, a dica para você perceber que uma pessoa, ou ela se perceber, que ela é uma pessoa altamente sensível? É que ela se exaure antes dos outros. Então, uma pessoa que é extrovertida, quando ela começa, e altamente sensível, quando ela começa a cair a energia dela, ela vai se fechar, ela vai ficar mais agressiva, ela vai ficar mais contraditória e ela vai ficar mais confusa. E por que ela se fecha? Porque instintivamente ela sabe que ela está perdendo energia, que ela precisa se recompor. Ela está ali.
Mas, na medida que ela se fecha e começa a pensar, que são as outras coisas que a gente vai falar, que pensa muito, sente muito, tudo, e ela não tem consciência que ela está com baixa energia, ela não tem consciência que ela ultrapassou os limites dela, ela começa a dar mensagens que não são claras para os outros. Que ela é como se ela, de um jeito, fosse insensível, quando na realidade ela está com excesso de sensibilidade. Então é muito importante a gente entender, ou pelo menos reconhecer, sabe, de altamente sensível para um outro altamente sensível, né? Porque as pessoas altamente sensíveis, se elas se fecham, fica parecendo que elas são indiferentes para os outros, às vezes. Mãe, a Márcia Doniak fez aqui um comentário, uma pergunta. Bom dia. O pior não é ter essas 4 características, o pior é sofrer muito com isso. Então, nós vamos falar como sair disso, né? Porque a gente não quer simplesmente falar do problema, a gente é nalso, né? A sombra do Rinpoche, autocura. Vamos para soluções. Tá. Eu percebo assim nisso quando eu saía muito, né, de fazer, enfim, shows e festas e tal. Agora você falando, eu reflito nisso em mim, assim, o quanto que eu não conseguia ficar em um lugar só. Eu tava mais ansiosa, assim, me dava uma... Aqui não é bom, não, tem que ir para lá. Ou, assim, aqui não, sabe? E agora eu percebo que talvez, na verdade, era uma busca por alguma por uma calma, adaptação possível. Uma adaptação daquele momento. Ah, muito legal você falar isso. Eu não tinha feito essa relação. Bom, qualquer traço biológico, vamos dizer, pessoas extrovertidas, introvertidas, líderes, tudo faz parte da sobrevivência da espécie humana, né? Entre os animais também. Você vai ver que tem animais mais sensíveis. É muito interessante quando a gente entra nessa área, mas a gente não vai poder pesquisar tudo. Então, o porquê que existem os altamente sensíveis? Então, vamos falar assim, porque são eles que sentem os menores sinais para avisar se alguma coisa vai acontecer. E tem que ter os menos sensíveis para irem lá e enfrentar a situação. Então, são funções diferentes. Aqui não é para a gente cair na coisa, eu sou especial, que eu sou altamente sensível, eu sofro, mas eu sou especial. Não, não é nada disso. Cada um tem a beleza e a dificuldade de ser quem é, né? Mas qual que é a vantagem que Maria leva, e também se for o José, ou enfim, quem for, eu quero dizer que não é só feminino, de ser altamente sensível. Porque o custo é alto. Na nossa sociedade consumista é alto. A vantagem é que se você admite essa sensibilidade, você consegue perceber e ler muito mais detalhes e, vamos dizer, poder... Como é que fala? Uma pessoa que pesquisa, se interessa, investiga. Ela tem uma riqueza muito grande. É difícil encontrar uma pessoa altamente sensível com tédio, porque ela vai pegar uma borboleta e vai ficar observando o botão. É o interesse. Né? Maravilhamento. Eu sei que o Pete está escutando. Consegue se interessar pelo pequeno, pelo detalhe. Eu sei que o Pete está nos escutando e eu vou pedir licença, mas o Pete é um homem altamente sensível. E ele conseguiu uma vez ficar não sei quanto tempo, mas mais de 20 minutos, sim, só observando o diálogo de uma aranha com um sapo. Então, existe qualquer coisa pode virar um interesse, uma fonte de conhecimento. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito, muito boa, porque quando a vida não tem esse encantamento, ou não está com tédio, é porque a gente não está conseguindo se deixar tocar pelo mundo.
né? Quando o mundo fica chato, é que você está projetando demais você na realidade. Aí você vai para o mundo, só encontra você, o que você pensa da realidade, o que você acha. Só tem você na realidade, deve ser cansa, né? A gente precisa renovar, precisa pensar outras coisas. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô pensando, né? Porque eu acho que, na verdade, hoje em dia é tudo tão voltado, existe essa superficialidade, né? De quantidade de informação, assim, tudo muito rápido, né? Você vê uma coisa, você não tem tempo de aprofundar, ou, né? Você não tem Exato, esse lugar, assim, de olhar as coisas, deixar que aquilo aconteça, tipo, o tempo realmente é isso! O que que a aranha vai falar para o sapo? tava Como o pensando na sapo... conversa aqui. Mas se for, Exato, tipo, pelo menos uns 15 minutos, sei lá quanto tempo parado, observando para ver se conseguia sacar, ou depois algo foi exato. acontecendo. A natureza tem outro tempo, né? É. Então, talvez, eu não sei, assim, são pessoas que são mais conectadas com esse tempo da São pessoas que natureza. vão ter que reconhecer que elas não são mais nem menos, elas vão ter que se fazer. Porque você ser altamente sensível não te garante você ser uma pessoa com uma mente mais que tenha mais discernimento. Ela te dá, vamos dizer, um instrumento, mas como você usa ele, o que você aproveita, vai depender agora de como você move o seu mundo interno, né? Então, tem algumas medidas práticas, né? Tipo, eu começo a entrar num site, começa várias músicas, propagandas e tudo, meu, eu caio fora, eu não consigo, eu vou tentando sair por meio que possa, né? De que jeito que é possível. Então, primeiro assim, é você poder olhar e falar, olha, esse mundo está demais para mim, eu não posso fingir que isso não me afeta. Acho que é primeiro isso, tá? Então, outra coisa, quando você pensa muito, ok, você pensa, não, você assume que você pensa muito. Por quê? Porque um pensamento desperta outros 10, que despertam cada um desses outros 10. É o que a gente chama de um pensamento ramificado, né? Então, cada informação entra e te dá algo que te desperta outra coisa. Se você usar isso para estudar, conhecer, refletir, maravilha. Mas se você deixar essa natureza de pensar, desse pensar ramificado, fazer associações com por que, que ele me diz isso, o que, que ele está pensando agora, como que ele vai fazer isso comigo, quando que isso vai terminar, daí você, a mesma, você percebe, a mente está ramificando. Então, A mesma coisa de olhar para a aranha é no pensamento, né? Dá um tempo exato, para vir tudo. agora a aranha deve estar achando que vai ser a chance dela, mas o sapo. Não, não dá, não dá. Nós vamos ter que fazer isso para antes. Então, uma das coisas que eu vejo, assim, às vezes eu me surpreendo um pouco, porque eu não estou querendo, tem nada de posição de vítima, é só dizer, não é fácil ser altamente sensível numa sociedade onde nós somos minoria, vamos dizer assim, tá? Mas eu percebo, por exemplo, eu não posso ficar sem estudar. Porque quando eu estudo, eu fico bem. Então, eu estou constantemente lendo, refletindo, gosto de pintar. Existe essa mente, uma mente realizadora, no sentido de que eu direciono isso. Então, o primeiro conselho, quando você começa a pensar demais sobre uma mesma coisa, vai conhecer aquele assunto, antes de você só pensar sobre ele. Vai conversar com pessoas que saíram, resolveram aquele assunto. Com pessoas que são altamente sensíveis como você. Direciona, mas dá alimento para a tua mente. Tua mente, se ela pensa muito, ela precisa de alimento, ela precisa de novidade, ela precisa fazer associações, tá? Porque senão a gente vai... Por que um altamente sensível acha que o problema é dele? Se alguma coisa deu errado, se uma pessoa está quieta, não fala com ela, não olha, ele acha que o problema é dela. Não estou dizendo que todo mundo é assim.
mas a chance é alta. É. Por que que uma pessoa altamente sensível se critica tanto? Um dos livros deu uma explicação interessante. Porque quando você era criança, você, enfim, quando uma pessoa é pequena, ela percebe numa família ou na escola, ela percebe que nem todo mundo é o jeito dela. Ela percebe que ela tem um exagero. Ela percebe que os outros passam por cima das coisas, se divertem, e ela não está se divertindo. Ela não ri com a piada. Super me identifico quando ri com a piada. Então, ela aprendeu muito cedo a achar que é ela que é diferente. É ela que, vamos dizer, é o problema. E depois ela continua, sem perceber isso, ela vai se criticando, né? E outra coisa, assim, é que como ela não coloca limite, porque ela quer se adaptar, nós vamos falar isso mais, ela acaba entrando muito fácil no papel de ou de abusadora passiva, né? Ou de abusada. Porque não tem limite. Então, ela, uma pessoa altamente sensível, tem que conhecer, nós vamos falar um pouco mais para frente disso, tem que conhecer as dinâmicas dos relacionamentos, ela tem que entender mesmo as estruturas, ler sobre isso, para ela não ficar tão ao léu assim, né? Tem uma pergunta, mãe da Letícia, só para deixar aí em algum momento você achar que ela está falando como diferenciar hipersensibilidade extrovertida com bipolaridade. Ah, bom, nós vamos deixar isso para outro dia ou eu converso com a Lê depois. Tá Mas bom. de qualquer maneira, uma pessoa bipolar pode ser hipersensível, mas não é que todo hipersensível é bipolar, pelo amor de Deus. Tá, bom. Então, assim, eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria comentar, sim, vamos tentar. Esse livro do Lamayesh, que em espanhol ele está como a realidade humana, em inglês ele chama Life, Death and... Esse livro, ele fala uma frase muito legal. Ele fala assim: a maioria dos problemas da humanidade são intelectuais, já que as relações sociais são excessivamente condicionadas pelo intelecto e pela racionalização. É claro que existem problemas oriundos da intuição, mas a causa principal dos problemas da nossa vida, como os desequilíbrios emocionais e ansiedades, vem do intelecto, do nosso modo errado de pensar. Estamos sempre intelectualizando e esse é o nosso maior problema. Podemos observar em nosso mundo moderno a maior parte dos problemas humanos se origina dos relacionamentos conflituosos entre as pessoas. Aí ele vai explicar isso de uma maneira muito legal. Ele fala assim: o problema é que usamos o intelecto de maneira antinatural. Somos tão pouco realistas que estamos constantemente perdendo contato com a realidade. Por exemplo, quando descrevemos uma maçã, dizemos: ela é assim, assada, é fantástica, tem uma cor maravilhosa. E a gente começa a sobrecarregar, agora texto meu, a realidade de qualidades que faz com que daqui a pouco a gente não percebe mais a maçã, mas é a gente na maçã, né? Então ele fala assim: descrevemos as coisas de maneira tão exagerada que acabamos com uma mente conturbada, pois tudo é resultado de nossas fantasias enganosas. Então ele tem uma hora no um outro livro que o Lamayesh fala assim: se alguém vem e te fala eu te amo, você fala obrigado e pede para parar por aí. Porque se começar, porque você é isso, porque você é aquilo, aí vai começar a ativar essas fantasias incríveis e daqui a pouco você não está mais na pessoa, você está na sua experiência
fantasiosa do que é aquela experiência de estar amando o outro. Muito bom. Tá? Bom, esse resfriado já está passando, não é Covid, mas ainda estou assim. Outro item que a gente falou, que era o penso demais, agora a gente vai para o absorve demais. Bom, absorve demais é quase ultra claro, né? Assim, tipo, é como dizendo assim, né? Você tem que atender que você, de fato, sente mais. Pronto, não tem jeito, né? Você lembra da história da princesa que sentia que tinha uma ervilha debaixo dos colchões? Sim. Né? Por quê? Porque ela tinha, a história conta, eu achei a história para ler de novo, tinha mais de 20 colchões. E ela não dormiu bem à noite porque ela sentiu alguma coisa. Então, essas são as pessoas altamente sensíveis, tá? Então, lembrar que isso não é frescura. Porque muitas vezes a gente associa a ervilha do colchão como, ai, que frescura, chega, dá um tempo, não precisa disso tudo. Então, melhor é você falar assim, não, ok, eu estou sensível. Então, o que eu preciso para lidar com isso? Não tenta se enganar. Isso é muito importante, porque os outros não vão estar sentindo isso mesmo. Você não tem que conversar tanto com o outro e convencer que aquilo é... Não, você fala, isso para mim é demais. Isso é autoridade interna. Isso é a capacidade da gente dizer assim, eu posso ir até aqui, mas que isso eu não consigo. Tá? O outro ponto é se emocionar muito, né? E, bom, a gente tem uma... A Fê e eu, a gente viveu uma situação com a minha mãe que marca a gente até hoje, que foi, Bel, seja superior às suas emoções, né? Então, quando eu escutava minha mãe dizer isso, eu falava, e a Fê olhava para mim, você tinha acho que uns 11, 12 anos, você olhava para mim e falava, mãe, como assim? O que é ser superior às emoções, né? Por quê? Porque é uma pessoa altamente sensível, se emociona com muita facilidade. Então, às vezes, o chorar, ele chega para o outro como perda de controle e realmente faz para a gente que está querendo falar alguma coisa bonita, compartilhar. Quantas vezes que o Rinpoche pedia para traduzir ou falar alguma coisa, eu me emocionava com o que ele estava falando e começava a chorar. Então, é uma dificuldade isso. Isso é um atropelamento, vamos dizer, dessas emoções, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, assim, ser muito honesto com a gente e procurar ajuda, né? Eu acho também que em cima disso é a questão do excesso de empatia, que é outra coisa. Dizem que as pessoas altamente sensíveis têm os neurônios espelhos mais ativados que os outros. Todo mundo, nessa altura, acho que já escutou dos neurônios espelhos, que a gente ressoa o que é fora dentro, né? O Rinpoche falava, o que tem fora acontece dentro ao mesmo tempo, né? Então, é como dizendo assim, o mundo ele atua mais dentro de mim. Então eu preciso saber qual é o meu limite em cada situação. E usar isso nas situações que isso é bom para mim. Eu tenho um comentário, assim, essa coisa do choro, assim, né? Eu percebo que tem momentos que, se eu consigo, assim, não é engolir o choro, é muito diferente de engolir o choro, mas é pegar a energia que vem e como quase reter, assim, e sentir aquilo dentro de uma maneira que não vem numa emoção, porque parece que vulnerabiliza e você sente mais fraco. Não sei se eu consigo pôr em É palavras, mas perfeito o que você está depois que o dizendo. Rinpoche fez a passagem, muitas vezes eu sinto essa necessidade de, né,
assim, vim e aí parece que aquilo me fortalece, na verdade, né? Porque Exato. como E uma quando, energia, é um fluxo de energia positivo, né? Essa emoção de querer chorar, mas não é sempre que dá para, né? Ou mesmo você não quer, assim, não quer entrar não é a nessa, hora. O não é a problema não é hora, chorar. O ou problema é que enfim. a gente quer falar uma coisa e Mas, começa a assim, chorar eu antes. acho que É, tem um lugar muito forte, assim, que quando você chora, significa que tem alguma coisa errada, né? Assim, é, é. E como também eu acho o contrário. Por exemplo, a gente se acostuma, para quem alta, vou falar por mim, as pessoas vão dar o exemplo delas. Mas como eu passo a semana trabalhando, me emociono com as pessoas, mas eu estou no eixo, eixo, eixo. Quando chega final de semana, eu sinto necessidade de sentir mais, vamos dizer, menos controle sobre essa emoção, né? Então, assim, como estou morando na Itália, a vovó está aí no Brasil, a gente não tem muito como, eu não tenho muito como estar falando com ela, e tenho que tá, quero muito estar pensando nela, eu tenho uma trilha sonora que já me liga diretamente a ela. Então, quando eu começo a pintar e eu escuto aquela trilha, às vezes eu começo e não estou sentindo emoção nenhuma. Dali a pouco vem uma emoção e eu falo, ai que bom, minha emoção está aqui. É como se tivesse saudade também das emoções. Não é que a gente não quer sentir. Elas nutrem a gente, elas conectam a gente. Então, não é para quem é altamente sensível engolir o choro toda hora. É só um momento e, e a hora, né, disso, né? Bom, eu só mais estou correndo um pouco do tempo, que tem coisas que realmente eu queria poder estar falando. Mas essa história da gente ser empático, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar vítima. Porque por empatia demais, a gente se adapta demais ao outro e deixa de perceber as suas próprias necessidades, o que está acontecendo com você, e você começa a ficar muito. Quando você é vítima, quando você está paralisado por alguma indefinição, está paralisado. agora, uma coisa que você me falou que foi forte quando eu estava no Nepal e me envolvi com uma comunidade carente ali perto de Bolda, né? Lembra dos indianos, assim? Uhum. Nossa, fiquei muito mexida, assim, com a condição daquelas pessoas e tal. E aí você falou, bem firme, assim, você falou, você é você, eles são eles. Tipo, você tem a sua vida e tem a vida deles. Assim, tudo bem, vai lá, mas. Aí você falou, ah, tá, entendi. Deixa eu te salvar. É verdade, muito bom exemplo, né? Bom, então, só para não virar vítima, você não esquecer de você, não pode sentir o outro, mas você não pode deixar de perceber, porque senão sabe o que acontece? Só uma dica de quando você está já entrando numa situação de vítima. É quando você percebe que você que tem que compreender mais, mas você é muito pouco compreendido. É você que está entendendo. Ou attention. Essa é para anotar. É, é. Sou eu que tenho que compreender tudo. Tá. E não estou sendo compreendido. Não importa, é importante eu compreender, cuidar. Bom, então, a outra coisa, a quarta, né, que elas sentem as pequenas mudanças. Então, são pessoas que realmente, assim, na expressão, elas conseguem perceber as expressões muito, muito fácil. E aqui eu vou passar um pouco rápido, porque eu quero chegar num ponto especialmente, mas que eu acho que é legal cada um só se perguntar qual é o seu órgão mais sensível. Se a sua sensibilidade é mais auditiva, olfativa, tátil. Então, cada um vai ter um lugar que tem um órgão, ou um ou dois, enfim, que são mais sensíveis, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, que elas ouvem muito, elas ouvem o que os outros nem estão. Aquilo nem está perturbando. Não só a música de fundo, mas às vezes é um som que não está em sintonia. Sabe, música de consultório, que o rádio não está bem sintonizado? E aquilo vai dando assim, né? Então,
são sensibilidade, aquilo entra mais. E tem uma função muito incapacitante, é uma doença, para dizer assim, né? Mas é uma coisa a ser tratada e não é fácil de tratar, que chama misofonia, que é quando você não suporta certos sons. Então, assim, um típico, porque são coletivos, tem muitas pessoas que têm pelos mesmos, tem alguns sons que são característicos. Barulho da boca de alguém comendo, aquilo no outro, assim, dá uma... é exagerado o efeito que dá no outro, para dizer assim. Ou tá comendo crack, né? Ou... enfim, tem muitos sons, né? Mas, às vezes, uma pessoa que está chupando alguma coisa, assim, aquilo irrita. Ou... quem fica... Eu posso contar para você para mim. Quando a pessoa fica cantando baixinho. Isso para mim assim dá uma. Por quê? Porque a gente fica, eu posso falar por mim. Duas coisas eu queria falar disso. Uma é que aquele som não é um som qualquer. É um som com o qual você associou alguma experiência na qual você não conseguiu resolver, ficou preso, não saiu, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação que nós éramos 6 voltando de Campos do Jordão no carro, meu pai vinha assobiando de Campos do Jordão até São Paulo. E ninguém podia falar. Era um jeito de parar todo mundo e ele ficava assobiando. Eu guardei essa experiência como autoritarismo. Então, quando alguém começa a assobiar, aquilo já mexe. Depois, fazendo SE, compreendendo isso, eu fui, vamos dizer, negociando que nem todo assobio era uma autoridade sobre mim, a pessoa que está assobiando. Né? Então, a gente tem que, percebendo que essa sensibilidade, por isso que eu falei, nem tudo tanto sempre, a gente é mais sensível às experiências que ainda estão abertas dentro de nós. Você tem uma pergunta? Sim, tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso, da Marta, que ela fala como se proteger, colocar limite ao sofrimento emocional do ambiente. Acho que primeiro é você saber quais são os seus reais recursos diante disso. Assim, o que eu posso de fato. Primeiro, salva você. Procura se autorregular. Procura de novo dizer, olha, isso para mim, não sou eu que vou organizar os outros. Não sou eu que vou trazer a paz aqui. Primeiro, deixa... inteira você me falando isso. Não sou eu que vou organizar os outros, não sou. Ainda eu acho que eu vou escutar muito. Eu estou junto com os outros, mas eu não sou responsável, aquela coisa da sensação de que porque eu sinto eu tenho que fazer algo. Mesmo não. Essa sensação é muito forte. Não, eu sinto, mas pode ser que a pessoa nem está aberta para aquilo que eu tenho para dizer. Né? Deixa eu ver mais, espera um pouquinho. Então, eu queria chegar numa coisa muito importante também, que é que timidez é algo que não é, a pessoa não nasce tímida. A pessoa se torna tímida. Ela nasce altamente sensível. E como que ela se torna tímida? Ou porque ela, quando era criança, foi muito protegida e ela não explorou e ficou sempre com muito medo de nova experiência. Então, tudo é evitado, então tudo é visto, ela tem uma dificuldade de confrontar com o desconhecido, então ela vai ter que se arriscar mais, mas aos poucos, de acordo com as condições dela, sempre, né? Então, e a outra coisa é que ela vai, ou que depois ela foi enfrentando, mas em algum momento ela passou uma vergonha, ela foi criticada e sentiu uma inadequação. Aí ela vai se sentindo mais inadequada e ela pensa que ela é inadequada e consegue, não vai se expressando demais, né?
Porque a vergonha, ela tá no cérebro, atua no cérebro na mesma área da dor física. Então, sentir vergonha é uma coisa que dói. Você tem uma experiência. Aquilo fica. Não é que sentir vergonha, tudo bem. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente poder lidar. Vou dar um exemplo entre uma pessoa altamente sensível e uma tímida. Uma tímida que tem muito medo do julgamento externo, porque ela tem vergonha de passar outra vergonha, ela não consegue falar em público. Agora, uma pessoa altamente sensível, ela vai conseguir falar em público, só que o que vai parecer até que ela nem que ela é extrovertida e tudo, que ela é super confiante, só que na hora que terminar, ela quer sumir. Ela não quer falar com um monte de gente. Por quê? Porque ela consumiu a energia dela. Então, não é que a pessoa é antipática, é que ela está sem energia. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, que você tem que realmente voltar a encontrar a sua capacidade de ter de si, de o que você precisa para isso, porque tudo entra muito, né? Bom, eu consegui chegar, mas eu não sei se... Eu vou falar só uma coisa antes de você passar para o próximo momento, que eu acho que nesse momento eu vejo quanto é importante, né? Quando você falou de buscar ajuda, né? E agora você trouxe os recursos, né? Você fala como se proteger, né? Saber quais são os seus recursos, né? Uhum. Eu sinto assim que existe algo que é muito forte, que é quando você consegue se expressar para alguém, sabendo que o outro lado não tem julgamento no que você está falando, né? Uhum. É algo que assim dentro, enfim, né? Existe que é a escuta ativa, né? Que é você Uhum. escutar o outro nesse lugar mesmo, atento, assim. E eu acho que, enfim, para mim é sempre muito rico quando eu consigo, tipo, colocar e me expressar Uhum. nesse momento, sabendo que não tem esse lugar. E aí eu acho que talvez existe uma relação, não sei, eu te pergunto, se as pessoas altamente sensíveis têm mais alguma coisa assim como um medo, assim, entre aspas, de julgamento, né? Porque não é bem-vindo na sociedade, alguma coisa assim. É Mas porque... aí, só para terminar, a Uhum. Desculpa. importância de ter a consciência e de ter alguém de confiança, né, para fazer exatamente o oposto, para falar, não, eu preciso de uma escutativa e de poder se expressar ali, né, Uhum. para descarregar, enfim. Não, com certeza. E por isso que quando você não tem uma pessoa assim, você escrever ajuda muito. Escrever tudo o que você está sentindo, né? Com certeza, aquilo que entra dentro de nós precisa se organizar e concluir. Então, se a gente absorve um monte de coisas e a gente acaba não administrando tudo isso, não deixando que tudo isso tenha... Uma pessoa altamente sensível, o cérebro dela tá lá, tac, 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 dia e noite, por isso que ela sonha muito. Então, o tempo todo. Então, escrever os sonhos, ou ter alguém que possa contar esses sonhos. Mas acho que o mais importante era só lembrar assim: isso é sério, eu sou assim, não está errado. Eu só preciso, vamos dizer, estar na turma certa. E quando eu estou na turma errada, saber que eu estou num momento mais atenção. Então eu vou mais devagar, eu vou tateando mais. O pior para um altamente sensível é se fazer de que tudo bem. Nossa, não dá. A gente só vê os coraçõezinhos, assim, afirmando, né? Bom, eu vou fechar de um jeito, mas eu vou falar a minha corrida toda, porque e eu acho que a gente pode daí fazer aquela segunda chamada,
exclusiva para as pessoas que querem esse tema, que é sobre a sensibilidade na TPM, que ela aumenta a tensão pré-menstrual. O tempo Tá? para mim. Uhum. Porque o tempo, ele termina, não é isso? Em 3 minutos agora? Eu não sei se vai cortar, mas às vezes não corta. Possível que corte, a gente pode abrir outra para você concluir, mas eu acho que a gente pode Tá. continuar e se cortar, a gente abre outra. Talvez assim, Não talvez sei, a às gente. vezes ele estende, eu não sei como isso funciona. Como se depois eles estendem, eles cortam, acho que é melhor a gente fecha essa e depois todas as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre a TPM, o ciclo menstrual, a gente volta de novo, Tá. tá? Então por último, sim, eu não falei, mas é muito importante ler esse livro, O Assédio Moral, da Marie-France Irigoyen. Esse Eu vou livro. voltar aos comentários para conseguir mostrar, né, para escrever essas Uhum. referências para quem quiser. Acho que a. Tá. Né? Tá? Esse livro, ele mostra muito sobre as dinâmicas Camila. Né? de abusador, abusado e, vamos dizer, na verdade ele fala sobre o narcisista perverso. É um pouco puxado quando a gente pensa assim, mas eu acho que a gente tem que de algum jeito conhecer esse livro. Isso eu só queria dizer, os altamente sensíveis, para não caírem em armadilhas assim de eu tudo bem, sair da inocência, né? Porque não adianta eu estava de boa vontade, eu sou super sensível, não vai dar. Bom, aí o que nós vamos falar depois a gente vai falar sobre esse livro que é da Christian Norton, tá? Então, para fechar agora que eu tenho esse 1 minuto, o livro que eu queria sugerir é esse do Rick Hanson, que é O Cérebro e a Felicidade. E esse livro, ele fala que o cérebro, não é que só ele fala, um monte de gente fala, mas eu achei legal porque ele fala muito sobre como o cérebro está sempre pronto para assumir uma posição, uma posição negativa. Ele, assim, por quê? Porque ele precisa sobreviver, né? Então, por quê? Porque também os estímulos negativos, eles são percebidos mais rápido do que os estímulos positivos. E com o passar do tempo, a nossa amígdala cerebral, que é o alarme que avisa que a gente está em perigo, ele fica cada vez mais sensível ao que é negativo. Então, realmente, a gente sofre se a gente se deixar levar. Então, eu queria concluir essa parte deixando 2 perguntas que vocês podem responder para vocês, tá? O que para você estar em sintonia com você quando você sente que você está com demasiada energia sobre você. Os outros, aquilo está excessivo. A primeira pergunta é: o que torna essa situação tão importante ao ponto de me perturbar assim? Se responder para você isso. A outra é: o que pode ocorrer comigo se eu continuar assim? Então, procurar, como diz o Rinpoche, né? Reconhecer o que é estar bem para você saber voltar para o que é estar bem. Porque se a gente bobear, a gente vai ficar só se identificando com o não estar bem, porque o cérebro leva a gente para lá. Então, o que esse Rick fala no livro, que ele fala a importância da gente treinar como uma coisa artificial mesmo, porque a gente tem que treinar, não é natural. A lembrar coisas positivas, a enriquecer a mente com coisas legais.
Então, você assim, tá difícil, mas o que que eu posso, como eu posso agora, por que eu preciso seguir esse pensamento? Por que que eu não posso seguir um outro, né? Então, esses são os recursos. Você ter músicas, filmes, fotografias, imagens, amigos, algumas pessoas correr, dançar, mas que você fala assim, não, eu não preciso pôr tudo como negativo. Eu posso, ainda assim, encontrar um lugar melhor para mim. Muito bom. O mundo pode estar me tratando mal, mas eu vou me tratar bem. Márcia Matos, muito bom. Sim, muito bom, mãe. Eu sinto que é um pouco excessivo, eu falo muito, mas faz parte também de tudo aquilo que a Não, é gente muito bom. quer, É. né? Não, muito bom mesmo. É. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Ou Poder. podemos fechar para falar só do ciclo? É, bom, sim, sobre a timidez, vergonha, o que te disse uma vez que o viajante num lugar, país, pode passar pela experiência de usar uma roupa diferente, andar de maneira diferente. O Wagner tá. Ah, acho que é um comentário dele. Tá. Carolina, eu gostaria de saber se essas experiências que exacerbam para o altamente sensíveis podem se tornar causas de doenças psicossomáticas. Sim, se elas, o psicossomático, ele ocorre justamente com as emoções não elaboradas, porque ela é uma tensão que não encontra uma solução, né? Então a gente precisa sim entrar em contato com essas emoções, digerir, transformar, concluir aquilo que ficou inacabado. Muito bom. Eu vi que eu acho que o Paulo perguntou sobre um livro mais sobre as crianças. Depois eu vou mandar para você, Paulo. Mas tem um livro da Elaine Aron só sobre as crianças altamente sensíveis, que eu acho que sem dúvida a gente tem que apresentar, né? A Cris está perguntando, sim, a menopausa ela é um aumento da PPM. A gente vai falar disso daqui um minuto. A Super, gente bem, então corta? tá. Ou você quer que eu Sim, continue? vamos cortar. Ah, não. Eu acho que a gente pode continuar, porque já passou de 1 hora e não caiu. E aí, quem quiser sair agora, a gente passa para uma próxima fase. Mas acho que como não caiu, É? a gente pode continuar. Uhum. Tá. Bom, então, eu queria. Ai, não trouxe um papel aqui. Vou abrir a porta aqui, só para entrar. Tá. Pronto, vai. H. Deixa eu sentar também um pouco diferente. Bom, não, se você me desse um papel branco, Piti. Tá vendo? Um homem sensível. Tá sabendo que você precisa de alguma coisa. Obrigada, Piti. Tá. Ok. Bom, esse livro da Christiane Northrup, Northup, eu só tenho ele em espanhol, mas ele não tem esse em português. Tem um dela sobre a menopausa, que foi pela editora Gaia. E vale a pena quem lê inglês poder ter o livro. Ele foi escrito em 1994, né? Então, não sei se é essa edição. Enfim, tem um lá. Não, ele foi escrito em 1989.
esse livro que foi impresso, primeira edição em espanhol em 94. Então, mas é muito legal tudo que ela comenta. Se quem quiser procurar mais dela, tem muita coisa dela. Mas ela fala que a gente tem esse ciclo, né? O ciclo. A gente tem um ciclo. No início do ciclo, no início da menstruação, né? A Vou gente tirar os comentários para a gente conseguir ver, mano. Isso. Camila, aí depois a gente deixa os livros, tá? Mas super obrigada pela ajuda. Só vou desconectar. Pronto. Agora sim. Ok. A gente tem, no início da menstruação, né? A gente tá início da menstruação, aqui o primeiro dia menstruou aqui, esse é o dia 1, tá? A gente tá com baixo zero estrógeno, como fala, não sei se é esse 00, mas com baixo estrógeno e baixa progesterona. Até a ovulação, que seria os primeiros 14 dias, a gente vai ter um aumento de estrógeno, tá? Então, os primeiros 14 dias são dias que a gente está de muito mais energia de ir para o mundo, de explorar. Primeiro 14 dias pós. Do 1 ao 14. Tá? E quando você está assim, ela fala de um jeito muito bonito, porque ela fala assim, é como se o seu corpo sabe que você vai dar uma vida. Ele sabe que você vai gerar algo. O corpo inteiro está preparado para que algo nasça, algo novo possa nascer. Quando chega no pico, que tem a ovulação, tá? E não houve a vida nova, não houve não engravidou, né? Agora o estrógeno vai começar a cair e devagarzinho a progesterona também vai estar, ela vai ter um pico e depois ela também vai estar caindo. O que eu quero dizer é que nos primeiros 14 dias a gente tem domínio do estrógeno e o segundo da progesterona. Então, no segundo 14 dias, até menstruar, é um período onde você entra para dentro. Você não está com a mesma força de fazer, de explorar, de ter ideias, né? E é interessante, mulheres altamente sensíveis, elas sabem quando elas estão ovulando, né? E depois da ovulação, é como se elas perdessem um certo entusiasmo por aquele projeto, aquilo tudo que elas iam fazer. Eu vou fazer isso, isso, isso. Aí chega naquela hora e fala assim, nossa, mas por que eu me meti nisso? Eu não estou com toda a força para isso. Então é muito legal a mulher conhecer o seu círculo e entender nos momentos que ela está mais ativa e nos momentos que ela está menos, porque ela está precisando interiorizar. E o que a Cristiane fala é que quando você não deu algo, nasceu, o teu corpo não está entendendo, não foi dessa vez. O teu corpo continua querendo dar a luz a algo, ele continua querendo que algo nasça. E aí ele não vai nascer no corpo, ele vai nascer na alma. Na mente, na emoção, no autoconhecimento, no despertar. Então ela fala que os dias anteriores da ovulação até os dias da menstruação, você vai ter mais sensibilidade para aquilo que você tinha que dar à luz e não deu. Então não é qualquer assunto que te deixa sensível. Você está sensível para aquilo que realmente você devia dar luz na sua vida. E só tirando uma menopausa, principalmente depois estabiliza, mas dependendo da pessoa como ela vive, a menopausa como ela teve,
TPM em vida, 60% das mulheres sofrem de TPM, né? Então, ela vai ter os primeiros momentos da menopausa, é uma TPM versus 1000. Ela vai ficar muito mais sensível ainda. Então, esse tema de entender, peraí que eu estou tomando uma água, de entender que não é um problema hormonal simplesmente. É um problema que não tem nada a ser corrigido. A TPM não é para ser corrigida. Nem a Então autossensibilidade. não é um Ela, problema. ela pode ser um problema se você fizer dela um problema. Mas se você realmente assim falar o que que eu tô, para que eu tô sensível agora? Para símbolos, emoções, até propagandas, coisas, você vai ter uma dica do que você tem para dar à luz que você não conseguiu dar esse mês. O que é de valor para você? O que é profundo para você? Tá? Também ela fala, né, que nesse momento os sonhos são muito mais. Por quê? Porque como a gente tem essa baixa hormonal, o inconsciente, que são os impulsos menos controlados pela razão, pelo córtex, eles estão mais aflorados. A gente tem a capacidade de deixar que essas coisas possam ser escutadas. Então, a, 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 o, o impulso de um cérebro para o outro, eu não quero explicar tudo isso agora, esse hemisfério direito e esquerdo, mas a gente tem uma troca maior de informações do que ocorre dentro de nós, com a nossa razão e com a nossa sensação. Para mim, você Né? falou de escrever, né, como recurso, para mim é muito bom escrever quando eu tô nesse período assim, né, de pré-menstrual, porque aí sim, aí consigo, né, que aí é uma conversa, eu falei da escuta empática, essa é a escuta empática que só eu posso ter comigo mesma, né? E É, cada mulher sabe disso, assim. E aí eu acho que quando eu escrevo, tipo, o que tá me irritando, assim, né? E o que eu tô sensível, isso que você tá trazendo, né? Assim, ajuda muito, assim, a ter mais clareza, assim, é, depois, né, até, porque depois eu releio e aí o ciclo já veio e tudo mudou, mas eu consigo conectar com esse momento e tal. é. Então, da mesma maneira de que a gente não pode fingir que nós não somos altamente sensíveis e que tudo bem, né? A gente não pode fingir que não está tendo uma TPM. A gente tem que ir lá e falar, nossa, mas eu dizia, né? Não dou alta, eu não me dou alta, eu tenho que ficar, porque eu posso fazer alguma coisa que não dá certo. Então, eu prefiro me retrair, né? Mas é importante a gente só entender que não dá para fingir que tudo bem. Como tudo. É realmente a gente fala, saber se poupar e aproveitar. Não só poupar, mas aproveitar para esse mergulho. Sair de lá dando a luz a algo, que é um insight, uma ideia, uma vontade, Muito bom. né? Muito bom. Conseguimos. Sim, sem uma lágrima. Muito bom, filha. Deixa eu voltar aqui os comentários, então, para mim. Ah, super bom, mãe. Eu acho que tem muita gente que tem, com certeza, se beneficia muito, assim, disso, né? Um tema que realmente não é dito, né? Assim, dessa autossensibilidade, assim, né? Uhum. E, e também, assim, né? Por mais que eu acho que muito mais está despertando mais esse lugar do ciclo menstrual, né? Quanto mais a gente fala sobre isso, mais é possível a gente se empoderar também, né? Como mulheres, assim, né? E trazer esse lugar
dessa força, né, que é, né, a própria menstruação, assim. Estão perguntando do que? Da menopausa. Menopausa, andropausa, não, tudo que a gente tem menos energia, né? A gente tem menos força, a gente tem que realmente aproveitar para se acolher, né? O que o Pete está perguntando? O que pode acontecer no corpo da mulher se ela não se acolhe assim? Ah, bom, se a mulher continua assim e continua, ela pode, na guerra, ela gerando muita força, brigando com tudo, ela pode acabar tendo como é que se diz? Não, ai meu Deus, policístico, né? Ter problemas no útero. Ela, bom, primeiro que ela vai acabar se dando mal com tantos relacionamentos, ela vai quebrar, vai sofrer muito mais do que precisa, dá direcionamentos que não são bons Cólica e a também deve ter mulher a ver, né, com isso. cólica, tudo que associa a essa distância do corpo, né? Se você não se você se distancia do corpo, a, o corpo grita mais, né? Né? E pedir ajuda para um médico que seja sensível, que queira não saber só dos seus hormônios, mas do que está acontecendo na sua vida. Total. Cisto no ovário, isso mesmo, gente. Não precisamos sofrer tanto assim. Bom, tem uma última pergunta. Eu poderia falar sobre o processo de purificação no processo da morte e da consequência da não fertilização? Não entendi essa pergunta, desculpa. Você entendeu? Não, né? Da não fertilização completa? Não completada. Processo da morte. Não, também não entendi. Ah, quando uma pessoa... não sei se eu entendi isso. Tá bom. Indicação de um médico sensível. Olha, eu tenho... Para ginecologista, tenho Eliezer Berenstein, que é um médico sensível. Com certeza a Fê vai estar podendo falar de mais algum médico. Eu, particularmente, gosto muito, todo mundo sabe que sabe, eu gosto muito do Sérgio Klepax. Ele é extrovertido, a gente é praticamente assim o avesso, né? Um do outro, mas foi ele que conseguiu me ajustar e me tornar, com o tratamento dele, eu consegui me tornar uma pessoa que não chora o tempo todo e que consegue ter o eixo para tocar em frente, né? Que eu acho que é isso, a gente realmente precisa dessa ajuda, né? Senão o corpo não está feito para esse lugar, para essa sociedade, para esse barulho, né? Então, acho que é isso. A gente sofre mais, tem mais cortisol, o cortisol sobe mais, e aí a gente vai tendo mais doenças, né? Então, precisa se cuidar mesmo. Sérgio Klepax, talvez a Fê possa escrever. A Cris que vai nele também pode escrever. Tem um livro que eu escrevi junto com o Sérgio, né? Que é O Sutil Desequilíbrio do Estresse. Tá bom? Muito bom, mãe, obrigada. Agora você pode, depois dessa exposição toda, pôr a música e relaxar de novo. Tô brincando. Exatamente. Exatamente. Uma delícia. Até daqui a pouco. Obrigada a todo mundo. Beijos a todas e todos. Obrigada por estarem aqui. Muitos beijos, mãe. Tchau. Tchau. Agora pode chorar? Pode. Se a gente recomeçar a fazer dedicação, daí é capaz que a gente se emocione. Entrou um pouco de música, a gente já emociona mais. Então, a gente faz a nossa dedicação silenciosa. Ni modele sem delay. Tchau. Ni megunyan delexin, ni sentaktu delepe, kunchosun ki jingelo, kunchosun ki nadrutso, kunchosun ki trachisho,
de sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Troquei. Eu falei que se a gente rezasse, a gente se emocionava. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada, filha. Beijo. Obrigada a você, mãe.